Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com você, que está aqui mais uma vez ouvindo uma mensagem do canal A Porta Estreita. E hoje eu quero trazer para você mais uma mensagem sobre a Palavra de Deus para edificar a sua vida. E nesse áudio eu quero estar lendo aqui no livro de Salmos, no capítulo 32, no versículo 5, aonde está escrito: Confessei-te o meu pecado, e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. O objetivo dessa mensagem é estar te exortando, te alertando, abrindo seus olhos, te encorajando, te dando ânimo para continuar na caminhada do Senhor, para que você não venha desistir de seguir ao Senhor, que você não volte para trás, que você não desista de sua caminhada, de sua jornada, de seu ministério, da tua obra, do teu propósito, simplesmente porque você cometeu algum deslize, algum pecado, algum tropeço. Porque a palavra do Senhor diz que existe o ímpio, existe o pecador, existe aquele que teme ao Senhor, os santos do Senhor. E existe a diferença quando a palavra de Deus fala sobre os pecadores, porque tem os pecadores ímpios, aqueles que têm prazer no pecado, aqueles que se alimentam do pecado. Agora tem também aquele pecador que peca não por opção, não porque ele tem prazer, mas peca por acidente, peca porque ele nasceu debaixo da genealogia de Adão, porque todos nós viemos de Adão, nós temos a genética de Adão. Porque ele pecou e por causa do pecado dele, o pecado entrou no mundo e chegou a todo homem. Por isso nós pecamos. E é por isso que o apóstolo Paulo diz: aquele bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Então o meu objetivo nessa mensagem é estar te encorajando a se apresentar diante do Senhor em oração, confessando Ele os seus pecados, apresentando Ele as suas dificuldades, as suas necessidades, porque você é um santo de Deus, ou seja, você é separado do Senhor para as boas obras e para herdar a salvação e estar face a face junto com o Senhor. E durante essa caminhada terrena, porque nós somos estrangeiros nessa terra, você está sujeito sim a cometer pecados. Você deve vigiar e orar, se fortalecer no Senhor e na força do seu poder, para que você venha vencer todas as batalhas e vencer as tentações da sua carne. Você deve sim se esforçar para isso, mas se acontecer de você cometer qualquer tipo de pecado, seja ele um pecado grave, seja ele um pecado leve, um pecado simples, que para muitas pessoas não tem nada a ver, mas tem sim, independente de qualquer pecado, que você venha confessá-lo ao Senhor. E eu quero estar mostrando aqui dois tipos de pessoas pecadoras. E são personagens da Bíblia, personagens muito conhecidos e importantes na história do cristianismo. Um deles é o profeta e rei Davi. O outro personagem é o discípulo de Jesus Cristo, Judas, o traidor do Filho de Deus. Porque eles têm duas histórias que se contrastam. Davi era um homem segundo o coração de Deus, cometeu pecados, e a diferença era que Davi, ele reconhecia os seus pecados, as suas falhas, e se apresentava ao Senhor em oração. Ele confessava os seus pecados ao Senhor. Ele não ocultava, ele não escondia por todo o tempo, por toda a sua vida, os seus pecados. Ele temia o Senhor. Então ele esperava pela graça do Senhor, pelo perdão do Senhor. O contrário de Judas, que Judas traiu o Senhor, e eu vou ler daqui a pouco o versículo onde diz qual foi o final de Judas. Então, eu vou estar lendo aqui no livro de Crônicas, 1 Crônicas dos Reis, no capítulo 21, no versículo 8, está escrito: Então disse Davi a Deus: gravemente pequei em fazer este negócio, porém agora sê servido tirar a iniquidade do teu servo, porque procedi muito loucamente. Nesta passagem, Davi se envolveu em uma situação influenciada
por Satanás, porque lá no versículo 1 desse mesmo capítulo está escrito: então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a numerar a Israel. Então, durante essa história aí, você pode ler na sua Bíblia, no capítulo 21, 1 Crônicas, está escrito lá os detalhes e você vai entender o que Davi fez. Então, Davi reconheceu que ele pecou, ele não deveria ter feito o que ele fez. E ele falou que ele cometeu um grave pecado contra o Senhor fazendo este negócio. Então, aqui nós vemos uma característica de Davi, que ele reconhecia suas falhas e reconhecia que ele era pecador e apresentava sua situação diante de Deus. Agora nós podemos ver também em 2 Samuel, no capítulo 12, no versículo 13, está escrito: então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: também o Senhor perdoou o teu pecado, não morrerás. Essa é uma história famosa que todos conhecem. É a história em que o rei Davi, ele adulterou, ele tomou a mulher de seu servo Urias para possuí-la e ter relacionamento com ela. E Davi tentou ocultar. E nessa tentativa de ocultar, além de adulterar e ter relações sexuais com essa mulher, ele tentou matar o marido dela para que ele não viesse a saber que ela estava grávida dele. Então foi um pecado em cima do outro. Então Deus usou a vida do profeta Natã, que chegou até Davi para o repreender. Então, quando Davi foi desmascarado diante do profeta, ele disse essa frase: pequei contra o Senhor. Então Natã disse a ele: também o Senhor perdoou o teu pecado. Então é isso que nós devemos fazer. Devemos ter um coração sincero, ter a consciência e a verdadeira fé no Senhor de que Ele está ciente de tudo que nós pensamos, de que nós sentimos, que nós planejamos, maquinamos, que nós fazemos ou deixamos de fazer, e de que Ele tem todo e qualquer poder sobre nossa vida, autoridade sobre nossa vida, e que a nossa vida é totalmente dependente do Senhor, seja nessa terra ou após a nossa morte. Então nós devemos tudo a Ele, nós devemos confessar os nossos pecados, nossas atitudes a Ele, para que nós venhamos achar graça diante dEle e receber perdão da parte dEle. E era isso que acontecia na vida de Davi. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Ele era um homem, aos olhos do Senhor Deus ele era perfeito, mas aos olhos dos homens ele não era perfeito, porque ele tinha suas falhas. Mas aos olhos de Deus ele era perfeito, porque ele sempre se arrependia de seus pecados e buscava se corrigir perante o Senhor. Agora, quanto ao discípulo Judas, que andou com o Senhor Jesus, ele já tinha um comportamento contrário ao de Davi. Davi, ele sabia que Deus era o Senhor, ele sabia que Deus era o juiz de toda a terra. Deus é quem julga as pessoas, Deus é quem julga você, Deus é quem me julga. Então, quando você peca, você não deve julgar a si próprio, como Judas fez. Você deve se colocar nas mãos do Senhor, para que Ele venha te julgar. E o perdão vem da parte dEle. A resposta final vem da parte dEle. Então, lá no livro de Atos, no capítulo 1, no versículo 18, está escrito: ora, este adquiriu um campo com galardão da iniquidade, e precipitando-se, rebentou pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. Então nós entendemos aqui através desse versículo que Judas ele se lançou de um precipício para se suicidar. Ele morreu, ele tirou a sua própria vida. Então nós não devemos fazer como Judas, nós não devemos nos julgar, nos condenar. Nós que servimos ao Senhor, nós que desejamos a salvação, a vida eterna na presença do Senhor, nós não devemos fazer isso, parar de servir ao Senhor, parar de ir à igreja, parar de orar, parar de jejuar, parar com seu propósito, parar com seu voto, parar de fazer a obra. Não, você deve buscar o Senhor, clamar ao Senhor em jejum e oração, se santificando, se sacrificando, se consagrando para o Senhor, para que os olhos dele venham se atentar para você, para que você venha chamar a atenção do Senhor e ele venha derramar a sua graça sobre sua vida e o seu perdão, para que ele venha repreender também todo o poder e toda a opressão de Satanás e derramar a força que vem do Senhor Jesus, a unção da santidade do Senhor, que vai te dar força e poder
para resistir às suas próprias tentações, às suas próprias vontades carnais, para você continuar nessa caminhada. Jesus Cristo fala que todo aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é digno do reino dele. Você não deve jamais abandonar a obra do Senhor por qualquer motivo. Você jamais deve abandonar o seu chamado. Você jamais deve abandonar o Senhor, acima de tudo, acima de qualquer coisa, acima de obra, acima de cargo, acima de ministério. Nós temos o Senhor, porque é Ele quem nos salva. É o Senhor quem vai nos aceitar ou nos rejeitar no último dia. Então nós devemos tudo a Ele, nós devemos nos dedicar a Ele e não podemos abandoná-lo de forma alguma. Lá na primeira carta do apóstolo João, no capítulo 1, no versículo 9, está escrito: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então eu creio que Deus deixou esse versículo registrado na palavra, não foi em vão. Foi por esse motivo e por muitos outros motivos, porque Deus, na sua onisciência, com todo o seu poder de saber todas as coisas, o passado, o presente e o futuro, Ele já sabia que muitas pessoas pecariam, porque ninguém é perfeito, e Ele já deixou isso aqui para nós como uma palavra de conforto, de ânimo, para a gente continuar na nossa jornada, para que nós venhamos a saber que Ele nos aceita, que Ele nos perdoa, porque aqui diz: se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. E foi para isso que Jesus Cristo foi enviado. Ele morreu e ressuscitou para salvar todo aquele que nele crê. O sangue de Cristo foi derramado para nos purificar de todo pecado. E através da sua fé em Cristo, juntamente com o sacrifício de Jesus Cristo, você é purificado, você é santificado e está caminhando para a salvação eterna. Então eu quero ler mais uma vez no livro de Salmos, no capítulo 32. Dessa vez eu vou ler do versículo 1 até o versículo 6, que diz o seguinte: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Quando eu guardei silêncio, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo o dia, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Por isso, todo aquele que é santo orará a ti, a tempo de te poder achar, até no transbordar de muitas águas. Estas não lhe chegarão. Então, meu irmão, minha irmã, você que está ouvindo essa mensagem, pare de ficar se acusando e se condenando, porque isso é isso que o diabo quer, é isso que Satanás quer, é isso que os demônios querem. Que você se coloque no lugar de Deus e no lugar deles, ficar te acusando, se condenando e ficar se julgando a si próprio, para que você se afaste mais e mais e mais do Senhor, até você perder a sua salvação. Então, se achegue ao Senhor, abra o seu coração ao Senhor, seja sincero com o Senhor, confesse os seus pecados ao Senhor, para que Ele venha te perdoar, te justificar e te fortalecer para que você continue na sua caminhada cristã, porque Deus, com certeza, Ele tem uma obra para a sua vida, Ele tem algo para você nessa terra, Ele tem um propósito com você. Então, eu termino aqui essa mensagem e peço a Deus mais uma vez pela sua vida, que você venha ter um verdadeiro arrependimento no seu coração, que Deus venha repreender toda a opressão de Satanás contra a sua vida, repreender toda acusação na sua mente, toda tristeza, toda depressão, todo desânimo, que o Senhor venha repreender em nome de Jesus,
Que Deus venha te dar força e sabedoria e derramar do alto dos céus a unção de santidade, te dar força e poder para resistir às fraquezas da carne, às tentações da carne, às tentações do mundo. E que você nunca venha se desviar, se afastar da presença do Senhor Jesus. Que Deus venha abençoar a sua vida e a sua família. Não deixe de ler a palavra diariamente, não deixe de orar diariamente. E eu te agradeço mais uma vez por estar ouvindo essa mensagem e te peço que você venha compartilhar essa mensagem com outras pessoas, porque muitas pessoas estão precisando. Essa mensagem vai ajudar muitas pessoas. E se você ainda não se inscreveu neste canal, que você venha se inscrever, venha dar um like e venha divulgar nas suas redes sociais, para que outras vidas sejam edificadas em Cristo Jesus. Que Deus abençoe a sua vida mais uma vez. Em nome de Jesus. Amém.